Qual é a estratégia dos políticos brasileiros? Algum plano estratégico eles têm. E qual é? Vencer o povo brasileiro no cansaço. Os políticos brasileiros contam com a desmotivação dos brasileiros para se perpetuarem no poder. Isso é um fato. Basta observar minimamente os acontecimentos políticos que se entende isso. O senhor Renan Calheiros conta com a sonolência dos cidadãos brasileiros. Que eles não façam nada, que eles continuem em suas vidas aceitando tudo, porque infelizmente os brasileiros se acostumaram a aceitar as coisas. E quando se aceita as coisas numa boa, normalmente, como se não fosse nada de diferente, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Nada muda. Tudo continua na mesmice e as mesmas pessoas continuam no poder. Como é aqui no Brasil? Como é? Nós teremos eleições em 2018 para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E eu garanto para vocês que teremos uma renovação muito pequena da classe política, porque os brasileiros votam sempre nas mesmas pessoas. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então existe aquele argumento, os brasileiros não votam corretamente porque não existem candidatos alternativos. O povo brasileiro sabe votar sim, mas não existem candidatos. Ora, mas quando aparecem candidatos diferentes, também não são votados, né? Os candidatos autênticos e originais dificilmente conseguem se candidatar, porque eles já encontram tantos entraves nos primeiros passos da sua iniciativa política que acabam desistindo. E aqueles que conseguem se candidatar, eles não obtêm um resultado expressivo nas urnas. Então os brasileiros eles não apostam em pessoas novas. Eles preferem manter o que está no poder, né, do que tentar votar em outras pessoas que ofereçam novas propostas. É claro que elas praticamente não existem, mas quando aparecem também não são valorizadas pela população brasileira, porque existe um comodismo e existe um conformismo estabelecido nesse país. E a nossa classe política, ela se sustenta sobre esse conformismo, ela conta com esse conformismo e faz de tudo para que esse conformismo continue se perpetuando, né? Porque a classe política depende disso. Então, o senhor Renan Calheiros, ele sabe que o povo brasileiro não vai fazer nada. O Michel Temer sabe que o povo brasileiro não vai fazer nada. O Rodrigo Maia sabe que o povo brasileiro não vai fazer nada. E se não fosse a Operação Lava Jato, nós estaríamos numa situação muito pior, muito pior. Certamente estaríamos com a Dilma Rousseff na presidência da República, né, enganando a população de forma absurda, né? Como o PT enganou a população brasileira nesses últimos 13 anos, né? Na verdade, nesses últimos 30 anos, porque já antes do Partido dos Trabalhadores chegar ao poder, já foi enganando a população, foi pervertendo os valores da sociedade brasileira para que ela não dispusesse mais de referências, de critérios, de fundamentos para julgar a realidade, né? E a estratégia da nossa classe política é justamente vencer a população brasileira no cansaço. Quando a população faz uma manifestação, se move para uma determinada direção, a classe política vai lá, faz um teatro, as pessoas pensam, não, agora vai acontecer alguma coisa, algo vai mudar. Só que mal e mal a classe política ela dá um passo parecendo atender, né, aos anseios populares, depois ela já dá 2 passos para uma outra direção. E todo aquele esforço do povo acaba caindo por terra. Porque a nossa classe política ela é muito habilidosa em teatralizar, em maquiar as situações.
em dar um bolo no povo. Nós vivemos levando bolos nesse país pela nossa classe política, porque é constituída por mestres da mentira, né? Por mestres da mentira que sabem teatralizar muito bem, não que eles teatralizem bem, né? Alguém que tem um mínimo grau de consciência percebe muito bem a má intenção da classe política. Só que o povão, de modo geral, sempre acaba acreditando ou deposita mais uma esperança nas mãos da classe política. E assim o país vai piorando cada vez mais. Então, qual é a solução diante disso? Eu estou aqui falando, falando e falando, mas qual é a solução? Nós precisamos derrubar essa classe política como um todo. Nós precisamos de políticos decentes novamente, porque estes que estão no poder, eles não nos representam, eles não atendem aos nossos interesses e não estão nem aí conosco, né? Eles não estão nem aí, os políticos brasileiros. Eles pouco se importam com os cidadãos brasileiros. Nós precisamos promover uma mudança geral, precisamos derrubar essa nossa classe política. O que vai vir depois, né? Se vai surgir um caos, não sei, não sei, mas nós temos que correr esse risco. Correr. Eu acredito que daqui para frente, os nossos pedidos em próximas manifestações terão que girar em torno da renúncia da classe política. Porque daí nós vamos tirar o Renan Calheiros, o STF tirou, mas voltou atrás e botou ele novamente, porque daí o Jorge Viana assumiria do PT. Então, nós estamos sem opções. Sem opções. Quem vai se tornar o próximo presidente da Câmara dos Deputados? Alguém bom? De modo algum. Alguém que trabalhe pela população brasileira? De modo algum. Então, nós lutamos para tirar uma pessoa e depois já temos que pensar em tirar outra e outra e outra e outra. É uma luta que não tem fim. É uma luta que não tem fim. Ou nós renovamos a nossa classe política de uma vez por todas, ou continuaremos lutando indefinidamente contra esses bandidos. Então agora, minha gente, desobediência civil, greve geral, vamos pedir a deposição da classe política, derrubar todos, colocar em funcionamento uma lei da ficha limpa para que apenas políticos honestos possam se candidatar, porque pelo menos 80% da nossa classe política deve ser tornada inelegível. 80% da nossa classe política deve perder os seus direitos políticos. 80% tranquilamente. Enquanto isso não acontecer, o Brasil vai continuar nesse caos político e também econômico, porque a crise econômica ela é decorrente da crise política, e enquanto que a última não se resolver, a crise econômica também não vai se resolver. Então a situação do Brasil é muito mais complicada do que nós possamos imaginar. E a nossa classe política está lá, procurando vencer a população brasileira no cansaço. A nossa classe política nos vence no cansaço. E como acabar com isso? Derrubando a classe política. Desobediência civil, greve geral, e que depois as Forças Armadas façam o que tiver que ser feito, que elas se posicionem diante dos anseios populares, né? Mas eu acredito que continuar a tirar um ou outro político, tirar o Renan, o Rodrigo Maia, depois esse, depois aquele, nós vamos ficar décadas lutando contra essa classe política. E a renovação que existir, que vier a ocorrer, vai ser a seguinte: vão entrar filhos e netos desses políticos. Ou, na melhor das hipóteses, amigos. Porque uma renovação de fato nós somente teremos quando tivermos uma lei da ficha limpa atuante que proíba políticos corruptos de se candidatarem. Então, sim, a cultura política desse país vai mudar, e não antes. E o próprio povo também vai ter que mudar. Esse jeitinho brasileiro terá que desaparecer, pois enquanto ele continuar vigente,
nós continuaremos tendo uma classe política bandida, vagabunda e corrupta. Então a nossa luta é contra praticamente todos os políticos e contra todos os partidos políticos. Nós precisamos depor a nossa classe política e devemos renová-la. Enquanto que nós não renovarmos a nossa classe política, vai continuar tudo igual, tudo exatamente igual. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.